Muito boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Mais um Pregão AGF, hoje aqui ao lado do meu grande amigo mineiro, Jean Mello. Como é que você está, Jean? Uma tarde, um pregão hoje que foi, nossa, muito apático, né? Apesar de ter sido um pregão de alta aí, a média de negociação, o volume foi extremamente apático hoje. Tudo bem? Fala, Lu, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Mais uma quinta-feira, não é isso? Mesmo horário, Isso mesmo aí. bate-canal. Muita gente com a gente aqui, como sempre. Marcos, Davi, Priscila, boa noite. Paulo Henrique, Casarim, Sérgio Rodrigues. Muita gente, Lu. Apático, né? Pregão apático, como se estivesse em compasso de espera, não é isso? Mas enquanto Pois o é. pregão está apático, a gente vai fazendo outras coisas e também conversando sobre outras coisas, né? A gente tem um recadinho super especial, pessoal, para quem não está sabendo, né? A gente está com as aulas, né, do método BASF já liberadas, a aula 1 e aula 2 já estão disponíveis. Basta você entrar aqui no QR Code, tá? Escaneia o QR Code para você entrar no grupo exclusivo também. As aulas já estão disponíveis, estão sensacionais. E amanhã vai ter a aula que eu acho que muita gente esperou para ver, que a gente já falou aqui em outros pregões sobre a visita, a Clabin, etc. Mas amanhã vai sair finalmente a gravação da nossa visita à Clabin, né? Então a gente mostrou todo o processo de fabricação, né, da celulose, plantio, etc., né, até a parte de distribuição. Então, assim, foi muito legal. E amanhã vai estar disponível finalmente para todo mundo, não é isso, Lu? É verdade. E já me adiantando, né? Eu faria isso amanhã lá no nosso perfil, mas eu já queria agradecer a todos os colaboradores, a área de RI, a área lá de planejamento, né? A área de marketing também, todo um time lá que fez com que essa vontade nossa, né, se tornasse possível, de mostrar para vocês como é que funciona uma planta tão grandiosa como essa, né? Eu tenho certeza que depois de vocês assistirem esse vídeo, vocês vão começar a reciclar, viu? Porque dá um trabalhão para fazer papel, dá um trabalhão para fazer embalagem. Então, eu acho que é muito legal a gente levar para vocês esse tipo de conteúdo que é muito rico, né? Que, obviamente, a gente sabe que nem todos vocês poderiam se deslocar até Ortigueira, lá no Paraná. Então, é a forma, assim, que a gente tem de levar a Clabin até vocês, né? Obviamente, para que vocês estudem a empresa, conheçam mais um grande conglomerado aí brasileiro, para a gente ter muito orgulho, tá bom? Então, não percam, é só apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code que está ali na cabeça do Jean. Acompanhe a aula 1, acompanhe a aula 2, porque assim a aula 3 vai fazer sentido, tá bom? Tem toda uma sequência aí para você assistir. Lembrando que essa aula vai amanhã e a última aula vai ser na segunda-feira, no dia 14, tá bom, pessoal? Lembrando que as nossas aulas começam às 9 da manhã aqui no YouTube também do AGF, tá bom? Vamos lá, gente. Hoje a gente não tem nenhum tema específico, não teve nenhum grande acontecimento, talvez que vale a pena a gente focar especificamente essa semana. Então a gente resolveu fazer um pregão aqui de perguntas e respostas. Mandem aí as perguntas, o que tá doendo aí em vocês durante essa semana. Eu sei que tem muita gente aí me mandando mensagem lá na AGF, viu, Jean? O desespero que o pessoal tá de não estar encontrando excelentes barganhas, como a gente via lá nos meses de março, né? Até a metadezinha ali de abril. Então, quem não comprou está muito arrependido, está repensando. Será que se eu comprar agora está muito caro? Será que se eu, por outro lado, fizer caixa, isso vai atrapalhar a minha meta no longo prazo? O que você tem a dizer sobre isso, Jequi? Qual que é a sua opinião do momento que a gente está vivendo e essa aflição aí do pessoal? Ô, Lu, assim, eu acho que a gente está num momento de resultados, né? Então, esse momento de resultados, ele vale a pena você acompanhar coisas que você gostaria de ser sócio ou que você já é sócio e participar, né, das conferências, das teleconferências que estão acontecendo em resultado. Eu acho que essa é uma forma de você ficar um pouco mais por dentro sobre perspectivas, né, as entregas que as empresas estão fazendo. Então, isso te ajuda muito como investidor. Então, assim, por mais que esteja subindo, o seu papel como investidor, como acionista, um pequeno dono, que o Barsi sempre fala, né, ele começa agora, não é simplesmente no momento que você vai aportar.
Então, para você ficar mais por dentro, é esse momento de acompanhar os resultados das empresas que você é sócio ou gostaria de ser sócio. Né? Uma vez dito isso, esse mês de agosto, ele é um mês que chove bastante, né, Lu? É o mês que chove de dividendos, né? Talvez agora em novembro sejam os meses mais chuvosos do ano para a gente aqui, que a gente adora, que é o momento que a gente recebe bastante dividendo, que é o que está acontecendo. Né? Mas para quem está começando, independente de momento de mercado, não fica com essa ideia, agora vai subir, agora vai cair. Para com isso, pessoal. Não existe esse negócio de melhor momento. Você tem diversas empresas que estão abaixo do preço teto médio, tenta parar de acertar time das coisas, né, e vai comprando, vai aportando aos pouquinhos para você ir conhecendo o mercado, né, se sentir vinculado a uma empresa, porque a sua jornada ela só começa depois do primeiro passo. Parece óbvio que eu estou falando, né? Mas a maioria das pessoas elas ficam querendo acertar o time e o cara nunca investiu, ou o cara tem pouquíssimo tempo de bolsa. Né? Espera você ter um pouco mais de experiência, criar uma memória de mercado, para aí talvez você pense, pô, eu vou segurar um pouco mais o aporte, vou aportar um valor maior de uma vez. Mas para quem está começando, que é a grande maioria das perguntas que a gente recebe, esquece isso, começa a aportar aos pouquinhos, vai fazendo, trabalhando com disciplina, consistência, para que você, então, consiga entender essa dinâmica de mercado, que você vai ver que é muito gostosa. Tem, por exemplo, Lu, ontem foi o anúncio de dividendos do Banco do Brasil. Cara, assim, quando a gente pega e fala de distribuição de riqueza, né, eu vejo, até falei com o Fábio sobre isso hoje, isso para mim que é uma distribuição de riqueza. Eu não sei se você também concorda, Lu, mas, pô, quantas pessoas me mandaram mensagem e ficaram felizes que receberam o primeiro dividendo ou receberam agora o maior dividendo do ano? Né? Então, isso é uma satisfação tão grande. Claro, a gente também recebeu dividendo, a gente está satisfeito com isso, mas é tão legal essa dinâmica das pessoas vendo essa distribuição de riqueza acontecendo, os dividendos entrando, mas isso só é possível se você começar, não adianta você ficar esperando, né? O que você acha disso, Lu? Exatamente. Não, eu acho, inclusive, até legal que as pessoas estejam passando por esse tipo de ansiedade, porque eu acho de que alguma maneira, claro, não é só a gente, né? Mas eu acho que o fato da pessoa seguir uma estratégia de dividendos, né? Ela fica mais cautelosa com os preços que ela vai pagar e ela começa a ficar feliz quando a bolsa cai. Então, a dica que eu daria para vocês é o seguinte, né? É uma frase de uma das cartas do Warren Buffett que eu incorporei muito assim na minha vida. Não é uma questão de você ter sangue frio. Você tem que pensar o seguinte: as ações não nutrem nenhum tipo de sentimento por você. Alegria, tristeza, ansiedade, angústia, trate-as na mesma moeda, tá, pessoal? Então, não nutra sentimentos pelas ações da sua carteira. Você tem que nutrir respeito pelas pessoas que trabalham lá, admiração, confiança, isso sim. Agora, em relação às ações, né, a gente sabe que os preços mudam a qualquer momento e oportunidades podem surgir. Qualquer sopro aí pode fazer as ações caírem de repente, as oportunidades vêm. Então, extirpam esse tipo de sentimento aí de ansiedade que vocês não estão aportando. 2, 3 meses, olhando para o horizonte que agora vocês olham, que é longuíssimo prazo. Se você não se sentir confortável com os preços que você está vendo, não vai fazer diferença, né? Desde que você continue no seu projeto, desde que você não se desmotive, desde que você não pare de querer aprender, de acompanhar mercado. Se, por outro lado, você está no início e você ainda não adquiriu o hábito, eu acho que continuar aportando todos os meses é muito importante para que você quebre, né, essa relação que muitas pessoas têm com o mercado de achar que os resultados vêm de uma hora para outra, né? Lembrando que os dividendos são pagos em função da quantidade de ações possuídas, né? Então, a verdade é o seguinte: o prêmio de risco que a gente tinha até março, ali, metade de abril, ele de fato parece ter sido zerado, né? O que acontecer daqui para frente, eu acho que é muito mais voltado às expectativas. Será que a taxa de juros vai cair num ritmo maior do que o mercado está prevendo, né? Não tenho certeza, por exemplo, se os valuations vão vir toda essa maravilha, né? Agora que a gente está em temporada de balanço, a gente tem visto resultados bem divididos, né? Você tem algumas empresas do setor bancário surpreendendo, como o Banco do Brasil e Itaú, por outro lado, Bradesco e Santander, por terem carteiras mais de varejo, estão decepcionando um pouquinho.
Você tem aí empresas de seguro que estão indo muito bem. Então, eu acho que depende muito, cada empresa, cada setor passa por momentos diferentes, né? Então, é muito difícil que a gente não encontre uma ou duas oportunidades ali, tá bom? A gente fala muito sobre isso lá na GF+. Deixa eu começar a pegar umas perguntas aqui para a gente começar a responder o pessoal, que já estão falando que a gente está enrolando muito aqui. O Matheus Braguinha, eu acho que é assim que fala, perguntou sobre a Copel privatizada, correto? Correto, Matheus. Inclusive, com uma demanda muito aquecida, né? Fiquei bastante impressionada, parabéns aí para toda a equipe da Copel. Salvo engano, primeira privatização aí de uma empresa estadual, né? Então, muito legal. O que pode dizer das ações 5 e 6? Ô, Matheus, pelo que eu sei, foi mais ou menos nos moldes da Eletrobras, tá? Vou dar uma pesquisada sobre esse assunto, mas, salvo engano, não muda nada, porque o que foi feito é um follow-on das ONs, tá? Teria que haver uma conversão para que essas classes de ações se extinguam, tá? Então, acho que, por enquanto, assim como não aconteceu nada com o Elet 6, né? Lá existe esse projeto de irem para o novo mercado, tem Elet 5 lá também, né? Mas tem um acionista que está impedindo, enfim, tem toda uma negociação lá por trás para que eles vão para o novo mercado. Eu acho que essa negociação tem que ser feita também para o BNDES, que na época que foi feita a janela de conversão para as units acabou não aderindo, enfim. Então, eu acho que essa questão, por enquanto, é muito negocial com os acionistas, outros acionistas de referência, tá? Vamos ver como é que vai se desenrolar, mas com certeza a empresa vai dar um disclaimer sobre isso daqui para frente, tá bom? Vou me manter atualizada aqui para trazer para vocês nos próximos pregões, fiquem tranquilos. Jean, quer pegar uma aí? Bora, tem uma do Paulo Andrade aqui, que é o seguinte: tem algum racional você vender alguma ação que está longe do dividendo e comprar uma que está na bica do dividendo? Ou seja, imagina que você está falando quando está próxima de anunciar o dividendo, né? Ô Paulo, na verdade não faz sentido o que você está falando, tá? Toma cuidado com esse pensamento de ficar fazendo troca porque está próximo de pagar dividendo, né? Porque essa não é a filosofia nossa. A nossa filosofia é você escolher boas empresas para você se tornar sócio. E não quer dizer porque a empresa vai demorar para pagar dividendo que você vai vender e comprar uma que está pagando mais próximo. Isso não tem sentido nenhum. O que pode acontecer é, uma vez que você já é sócio de uma empresa e ela está num preço bom e próxima de um anúncio conforme o mapa do dividendo inteligente, aí sim você pode dar preferência para fazer um aporte naquela empresa. Agora, trocar empresa e vender, isso aí são coisas que são completamente exceções à nossa estratégia. Tá? É muito difícil da gente executar isso. Até porque você não sabe se o preço vai subir. Vamos tomar, por exemplo, Banco do Brasil. Não, assim, é ingênuo da nossa parte pensar que o preço vai se manter o mesmo para sempre. Aí a ação vai para R$50, aumenta o dividendo, continua pagando um excelente dividendo, você deixou de ter uma excelente empresa na sua carteira, que se valorizou, e o yield não é mais o mesmo. Então, eu particularmente também excluiria esse tipo de estratégia. Quanto menos dinheiro vocês derem para a corretora, mais vai sobrar para o bolso de vocês, tá bom? Vou pegar uma aqui do Mário, que eu achei excelente, bastante pertinente. Vocês sabem que o Barsi é uma das poucas pessoas que levanta a mão, né, para se opor a essa grande tendência aí que tomou forma nos últimos 5 anos de mercado, que é o BTC. BTC não é o Bitcoin, BTC é o aluguel de ações. E sim, o Barsi é contra o aluguel de ações. Hoje pago o AGF com aluguel e ainda sobra um pouquinho para reinvestir. A Luísa já falou para deixar eles alugarem, para baixar que o jacaré compra mais. O Mário, eu acho que é importante, assim, obviamente que todas as falas do Barsi a gente tem que acenar, escutar, né, respeitar muito, mas eu acho que a gente pode repercutir isso nas nossas carteiras, guardadas as devidas proporções, né? O Barsi tem para muitos papéis, tem alguma importância para alguns papéis em termos de liquidez, muito parecida com fundos, né, com investidores institucionais, né? Então é difícil a gente, como investidor pessoa física, se comparar aos posicionamentos dele, né? Eu acho que ele tem muita razão na fala dele. Em muitos papéis, assim, que tem principalmente corporations, que não tem um grande acionista de referência, que não tem o controle definido, que isso fica na mão de vários institucionais e de uma base acionária bastante pulverizada, o que a gente tem enxergado, né, em alguns papéis, principalmente papéis que passam por movimentos muito especulativos,
que mexem muito com o imaginário do sócio torcedor / investidor, né? É que você vê muito uma especulação predatória baseada nessa filosofia dos fundos alugarem as ações, né? Isso abre espaço, obviamente, para esses gaps gigantescos e a empresa, às vezes, está tendo um bom resultado e não consegue se recuperar disso, dada essa base acionária muito grande, dada essa base acionária que está excessivamente alugada, né? Então, ela não consegue reagir, não tem demanda suficiente para fazer esse papel, fazer esse paciente aí sair da UTI, tá? Então, acho que é mais nesse sentido que ele fala sobre esses aluguéis predatórios, tá? Eu, particularmente, ao longo do tempo, tenho incorporado essa filosofia. Eu só alugo papéis cujas taxas são interessantes para mim. Então, isso é difícil para quem é um investidor pequeno, para quem está começando. É muito mais prático vocês deixarem isso na remuneração automática, né? Todas as corretoras, inclusive, quando vocês abrem conta, aquela conta que você não paga nenhuma taxa, nenhuma corretagem, geralmente você aceita ali 2 terminhos que você não lê, mas que você aceita, geralmente tica, que é justamente isso, remuneração automática de carteira, ou seja, você dá autonomia para a mesa de operações para alugarem compulsoriamente a sua posição. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles juntam a sua, com a do seu amigo, com a de vários outros clientes, formam um grande lote, aluga isso, fica com uma boa parte dessa, fica com 50%, 60%, já vi até 70% ficar com a mesa e sobra muito pouco para o investidor, né? Para esses investidores que têm 100 ações, porque assim, tem pouco poder de barganha, é a única alternativa que a gente tem de alugar as suas ações. Então, se você se encontra nessa situação, não acho que você deva fazer diferente, tá, Mário? Continue alugando as suas ações, sim. Em algumas posições que eu tenho, claro, quem sou eu na fila do pão, enfim, não me considero nenhum tubarão nem nada, mas em papéis que são importantes para mim, eu só alugo se eu vejo uma remuneração que me atraia também. Fica atrapalhando muito o meu imposto de renda. Por exemplo, outro dia aqui, eu vi na plataforma aqui, alugaram minhas Petrobras por, pasmem, 0,12% ao ano. Né? O que eu vou fazer com isso? Enfim, são centavinhos aí que ficam jogados no mercado. Se eu vejo 50 centavos na rua, eu abaixo para pegar. Mas mesmo assim, às vezes eu fico me perguntando se vale a pena ter todo este trabalho no imposto de renda por causa de casa de centavos, tá? Então eu tenho adotado essa filosofia de alugar posições que deem retornos em aluguéis interessantes, tá bom? Vai lá, Jean. Ô, Lu, eu acho que o principal ponto aí é que o imposto de renda vira um caos depois. Um saco, um puta saco, Tem que somar, depois tem que pegar na B3, é um puta saco. Eu vou pegar aqui o do Luiz Carlos. Boa noite, Jean e Lu. Fazer trade somente entre as ações do Best pode ser viável? Não. Quer dizer, é viável. Quer dizer que a gente vai recomendar você fazer? Não, aí já acho difícil, Luiz. Pois é, Luiz, esquece esse negócio de trade, tá? Tenta facilitar a sua vida, procura ser sócio, porque isso vai te gerar uma ansiedade tão grande, sabe? E se der certo, depois você vai gostar e vai perder dinheiro lá na frente. Então, esquece isso, foca em ser sócio das empresas, tá? Procura ganhar o dinheiro, ter uma vida mais tranquila, foca no seu trabalho aí no que é bom, para conseguir finalmente aportar mais em cada uma das empresas, tá? Vai lá, Lu. Boa, tô vendo um pessoal perguntando bastante aqui de Cielo, tá, pessoal? Inclusive me perguntaram essa semana lá no Instagram se tinha alguma posição que eu discordava do meu pai, né? Quem sou eu, né? Mas, obviamente, no final do dia, o dinheiro é nosso, todos nós temos que dormir tranquilos, né? Não é o Barsi que vai pagar pelos meus prejuízos caso eles ocorram, afinal, quem apertou o botão sou eu. Então, eu sempre fico muito pensativa, né? Obviamente, seria muito fácil para mim copiar a carteira do Barsi, né? Eu tenho acesso a tudo, mas não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Cielo é um caso, eu já tive na carteira, eu acho que eu incorporei na carteira muito cedo, depois eu acabei vendendo na pandemia, porque eu fiz isso com vários outros papéis de oportunidade, para ter caixa para comprar outras empresas previdenciárias. Acabei não retornando para o papel. Eu acompanho o case de longe, porque eu, particularmente, não gosto do segmento. Não gosto do segmento, tá? Eu acho que é um segmento que virou comoditizado, acho que você tem
várias tecnologias que canibalizaram o setor, roubaram bastante margem, né? Enfim, ficou um setor muito mais difícil de se operar do que era há 10 anos atrás, né? Ele é muito menos óbvio hoje do que era antes. Mas eu acho que a empresa está, sim, numa posição de liderança e bem diferenciada, tanto em termos comerciais, tá? Tanto em termos de diferenciação competitiva e principalmente de valuation, tá? Eu acho, sim, que ele está certo no que ele está fazendo. Cielo, eu acho que é, sim, uma oportunidade. Eu, particularmente, não vejo como uma oportunidade para a minha carteira. Ele gosta muito, então eu respeito. Vi ele bastante feliz do ano passado para cá, né? Ano passado, se não me engano, foi uma das maiores altas do Ibov, né? Surpreendendo a todos aí. Li vários relatórios também de outros analistas melhores do que eu aí, que acompanham o caso muito mais de perto. E tenho visto sucessivas recomendações aí com preço-alvo de 6,60, já vi a R$ 7 também. Então, acho que lá atrás, talvez o Bartz tenha se posicionado muito cedo. Ele tem caixa, paciência, experiência para fazer preço médio, comprou bastante na pandemia, comprou bastante em 2021, quando o papel bateu lá 1,60, 1,70, R$ 2. Então, o preço médio dele é bem baixo, bem baixo. Hoje ele conseguiu baixar bastante esse preço médio, e ele continua vendo com excelentes olhos e vê aí como uma boa oportunidade, né? Então, para quem gosta do setor, para quem quer se aprofundar, estude-se em Cielo, talvez valha a pena, tá? Eu já estudei, particularmente, eu acho que dentro do meu portfólio não cabe muito, eu não sou muito fã do setor, tá? Acompanho de longe aí e torço muito para que quem seja acionista aí ganhe dinheiro, tá? Dani, desculpe, não posso falar sobre IRB, tá bom? Inclusive, estou em período de silêncio aí por tempo indeterminado, mas para os curiosos, sim, continuamos no papel, a gente não negocia desde julho do ano passado, desde que eu estou lá no comitê, tá bom? Porque não pode, é parte relacionada, e tem esse direcionamento aí da assessoria jurídica para não negociarmos, tá bom? E, obviamente, não podemos falar sobre o case, mas desde que vocês ouviram falar sobre IRB, a gente continua posicionado e a nossa opinião não mudou. E assim, só uma coisa, IRB está pressionado porque o número de papéis alugados é uma coisa absurda, né? É Se bizarro. não me engano, quanto representa do Free Float? 50%? Você lembra agora, Lu? Mas no limite, né? No limite da B3. Eu não lembro agora quanto é que tá. Estava em 30, tava, cara, uma coisa bizarra. É bizarro. Então, assim, não tem como, não vai andar com essa quantidade de papel alugado, é impossível. Bom, vou pegar uma aqui do Ricardo Sodré, que ele já mandou várias vezes, eu acho que ele está super preocupado com isso. Vocês acreditam que no futuro próximo os dividendos serão impactados pela nova política de taxação que esse governo quer implementar? Ô, Ricardo, é o seguinte, no governo Bolsonaro, a gente já teve muito próximo deles conseguirem uma taxação dos dividendos, né? Só o que aconteceu? Na proposta anterior, existia uma contrapartida. Que contrapartida era essa? Iria haver uma redução de tributos da empresa, principalmente em cima de CSLL, se não me engano, imposto de renda, se não me falha a memória, e com base nisso taxaria o lucro da empresa lá na última linha. Bom, quando eu fiz esses cálculos da última vez, essa contrapartida ela não era verdadeira. Você não era trocar 6 por meia dúzia. A tributação dos dividendos ela era maior do que a tributação que a empresa pagava lá nos impostos. Então, assim, mesmo com essa contrapartida lá atrás, isso não passou, né? Então, eu acho que vai ser uma discussão ainda dura, longa, porque da forma como contrapartida não passou, então eles vão ter que conseguir isso de alguma outra forma, né? Qual vai ser, eu não sei, né? Mas vai ser difícil, talvez vai ser mais difícil do que a aprovação da reforma tributária em relação aos impostos, porque quando a gente fala de distribuição de dividendo, muita gente impactada. Então, existem muitos interesses, né, inclusive dos deputados e senadores que são empresários também, né, e recebem via distribuição de lucro, onde é isento de imposto de renda. Né? Então, nesse caso, eu acho que existe um lobby forte, eu acho que é complicado, mas não acredito que seja aprovado qualquer coisa ser uma contrapartida fortíssima na parte de pagamento de impostos das empresas. E mesmo assim, acho que vai ser difícil, mas se passar,
nada, absolutamente nada vai mudar na estratégia. A única coisa que vai acontecer é que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para conseguir atingir as nossas metas. O que você acha, Lu? Não, concordo e ratifico tudo que você disse. É isso aí. Deixa eu pegar uma outra aqui. Peraí, que eu agora me perdi. Ai, caramba. Peraí. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Tem gente querendo se candidatar aqui para trabalhar na GF. Muito obrigada. Eu vou te chamar de Márcio, tá bom? Para eu não me complicar aqui. Não sei se eu vou saber falar o seu nome, me desculpa. A compra das ações da BB Seguridade pela própria empresa afeta meu planejamento de longo prazo nessa ação? Ô, Márcio, eu acho que de alguma maneira afeta sim, mas afeta positivamente, tá? A gente tem que lembrar que o fato da empresa querer recomprar, tá? Isso se chama buyback ou programa de recompra, no que não necessariamente a empresa precisa comprar. Ela precisa aprovar perante os seus órgãos de governança. Cabe a nós, acionistas, cobrarmos e, obviamente, acompanharmos se a empresa está cumprindo com esse programa de recompra. Lembrando que uma empresa ela tem pouquíssimas opções de destinação de caixa. Né? Ela pode recomprar as suas ações, ela pode optar por pagar dívida, ela pode optar por fazer novos investimentos, ela pode optar por distribuir dividendos, tá bom? Então, são essas basicamente as opções, né? Quando uma empresa opta, o que ela sinaliza quando ela abre um programa de recompra? Ela quer sinalizar ao mercado que, olha, diante das oportunidades de investimento e de alocação de capital, eu acredito que existe uma oportunidade aqui que a melhor alocação do meu capital é recomprando as minhas próprias ações. Qual que é a consequência disso, além de você passar uma mensagem clara para o mercado dentro das limitações legais, obviamente, né? Você passa uma mensagem, essa que eu disse, e segundo, você cria no acionista a possibilidade de você receber mais dividendos por ação sem desembolsar um dividendo extra, tá? Mantida a lucratividade. O que eu quero dizer com isso? A empresa lá aprovou um programa de recompra de aproximadamente um pouquinho menos de 10% da sua base acionária, se não estou equivocada. Se ela comprar esses 10% e cancelar essas ações e manter o seu lucro, que eu acredito que não vai acontecer, porque ela, ao longo dos trimestres, tem melhorado a sua lucratividade, o seu retorno sobre o patrimônio líquido, etc, etc, o mesmo lucro ele vai ser repartido por menos ações no mercado, ok? Então, é como se você recebesse o equivalente por ação em dividendos maior, sem tirar nada do seu bolso. Tá bom, Márcio? Então, eu acho que é um movimento, sim, muito positivo, mas, obviamente, cabe a nós aqui acompanhar, porque não acredito que a BB Seguridade vá deixar de pagar dividendos para fazer esse tipo de aporte. A empresa tem capacidade de fazer boas distribuições, ali na casa dos 80%, 85%, que é o que ela tem praticado em média nos últimos 5, 6 anos, e recomprar as suas ações, tá bom? Lembrando que ela não precisa fazer isso de uma vez, ela tem até, dependendo da aprovação, geralmente algumas empresas fazem 12, outras costumam aprovar janelas de 18 meses de recompra, tá bom? Mas é uma notícia positiva, fica feliz aí com essa notícia. Lu, vamos lá para o pregão fechado? Quer pegar uma última? Só a saideira? Antes de você fazer a saideira, deixa eu pedir, pessoal, sempre peço esse favor para vocês. Curtam, comentem aqui esse vídeo, compartilhem e deixem o like, né? E não deixem de se inscrever, tá bom? Para a gente é muito importante a participação aqui de vocês. A gente já está com 414 mil inscritos, então não deixe de divulgar a GF, de se inscrever, de prestigiar a gente. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco impreterivelmente todas as quintas, às 18 horas aqui no Pregão. Pega a última aí, Gê, para a gente ir lá para o Pregão AGF. Pô, tem um monte de gente falando que também quer trabalhar na AGF. Pô, que legal, pessoal. Se você trabalhar na AGF, é o seguinte, manda um e-mail com seu currículo para cv@açõesgarantem.com.br, que a gente sempre está aberto para oportunidade, né, Lu? Vou pegar a última aqui, saideira. O Thiago falou assim, eu antecipo um mês normalmente o MDI para tentar surfar melhor a oportunidade. Faz sentido? Ô, Thiago, o que acontece? Eu acho que faz total sentido o que você está falando. O que a gente observa é que, a partir do mapa do dividendo inteligente MDI, né, quando chega no mês de anúncio programado, muitas vezes a gente observa altas expressivas no papel, justamente porque as pessoas já estão se posicionando, esperando
por aquele anúncio de dividendo. Então faz muito sentido você posicionar um pouquinho antes, porque você consegue capturar essa subida e também já se posicionar para o provável anúncio no próximo mês. Então eu acho que você está certíssimo. A Lu, eu acho que faz isso também, né, Lu? Eu também faço isso muitas vezes e eu acho que funciona muito bem, tá? É isso, né? Vamos agora. Ô Lu, vamos para o pregão fechado, que lá no pregão fechado eu vou falar que um aporte que eu fiz hoje que você não vai acreditar. Ah, mentira, eu não vi. Eu não tive tempo de postar ainda. Ah, danadinha. Eu ia falar, ué, que estranho, não recebi push. Porque não sei se vocês sabem, pessoal, mas toda vez que alguns dos membros aqui do AGF faz algum aporte, a gente posta lá no nosso canal Radar, ou que a gente faz algum insight, todos vocês recebem o push notification para saberem em primeira mão aí. Então, vamos contar lá para os assinantes, Jean. Pessoal, vou contar em primeira mão. Muito obrigada, um grande abraço, muita gratidão a todos vocês. Namastê, respirem fundo. Se não conseguir aportar, calma, que logo, logo aparece uma oportunidade. Se você está confortável com os preços que você está vendo, sempre tem uma oportunidade ou outra para você continuar aportando. E não se esqueça, na cabeça ali do Jean, assistam a aula do MBA. Aliás, que depois vai virar uma inscrição do MBA. Para quem não quiser se inscrever, fiquem tranquilos. O workshop é 100% gratuito, se chama O Método BAR-CD Dividendos. A gente já está indo para a aula 3, que amanhã vai estar sensacional, que é com o pessoal da Clabin. Muito obrigada aí a todos os colaboradores que sempre nos tratam com tanto carinho. Jean, obrigada aí pela companhia. Bora lá para o mais? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.